Nos últimos períodos de um curso de graduação, os alunos são apresentados a algo chamado TCC. Ou trabalho de conclusão de curso. Mas o que é isso? Aliás, como elaborar um TCC? Bom, para fazer isso é preciso antes elaborar um projeto de pesquisa. E aí vem a pergunta, o que é um projeto de pesquisa e como elaborar um projeto de pesquisa? Pois bem, nesse vídeo a gente vai começar aqui a trabalhar os tutoriais vinculados à área acadêmica. Então, começamos aqui com a primeira pergunta. Como elaborar um projeto de pesquisa? Então, vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, claro, se inscreva, compartilhe os conteúdos aqui do canal, ajude o canal a crescer, isso ajuda bastante. Pois bem, projeto de pesquisa, o que é isso? Aliás, como elaborar um projeto de pesquisa? Quais são os passos necessários para isso? E será que eu, como aluno, sou capaz de fazer uma coisa dessas? Bom, a gente vai trabalhar esses temas aqui, mas antes eu queria adiantar uma questão importante. Sim, você é plenamente capaz de elaborar um projeto de pesquisa e também de fazer um TCC muito bom. É claro que isso exigirá de você, como acontece com qualquer coisa que vale a pena, um esforço, uma dedicação muito específica vinculada à pesquisa. Mas então vamos às perguntas. Primeira pergunta, o que é um projeto de pesquisa? Bom, em linhas gerais, um projeto de pesquisa nada mais é do que um roteiro de viagem, um mapa que vai ajudar você a percorrer as áreas acadêmicas. Então pense aqui comigo. Digamos que você esteja de caminho do Rio de Janeiro até a cidade do México, por exemplo, e você quer fazer isso de carro. É claro que é possível, certamente, mas qual será o caminho a tomar? Se você não fizer um estudo antes, um planejamento antes, o risco é que você vai se perder no meio do caminho, vai gastar muito mais combustível do que poderia gastar e, quem sabe, outras coisas terríveis possam acontecer nessa jornada. We're lost, aren't we? Então, o melhor a se fazer, é claro, planejar a viagem. O projeto de pesquisa nada mais é do que esse planejamento da viagem. Então, um roteiro que vai te ajudar a ir do ponto A ao ponto B. E quais são esses pontos? Pois bem, a pergunta que você vai fazer em relação à sua área de formação, que você quer descobrir, é o seu tema de pesquisa, e a resposta final a esse tema, que vai ser o resultado final lá no TCC. Então, basicamente, o projeto de pesquisa, resumindo aqui, é um roteiro de viagem com etapas que você precisa seguir para chegar ao seu destino correto. Segunda pergunta, como elaborar um projeto de pesquisa? Bom, aqui a gente tem alguns passos a seguir. A primeira coisa a se fazer, é óbvia, mas nem sempre levada a sério, é escolher um tema de pesquisa. E qual é o tema? Bom, claro, dependerá da sua área de formação. Então, em linhas gerais, nós temos as ciências naturais, biologia, medicina, matemática, física, e temos as ciências humanas. É claro que há outras classificações aqui, mas eu quero só dividir nessas duas. E é claro que, embora muita coisa que eu vou falar aqui também sirva para as áreas de exatas e biomédicas, ou seja, ciências chamadas duras, aqui, neste vídeo, o foco será as ciências humanas. E isso por uma razão muito óbvia. É a minha área de formação, então é mais fácil eu falar a respeito. Okay? Então, dentro da sua área de formação, você vai escolher uma temática, um assunto. Mas como fazer isso? Então, vou dar aqui para você 4 sugestões para essa escolha. Então, a primeira pergunta é, você gosta do tema? Porque só é possível escrever bem sobre um assunto se o assunto despertar o seu interesse, se você gostar daquele assunto. Então, o primeiro passo é investigar de tudo que você já estudou na sua área de formação, quais são os assuntos que mais despertam o seu interesse, mais despertam a sua atenção. Porque você vai dedicar a eles muito tempo de pesquisa. Então, é claro que é preciso que seja uma coisa que você goste. Porque eu garanto a você, estudar algo que você não gosta é muito difícil. Segunda sugestão para essa escolha do tema é perguntar o seguinte, você tem condições de pesquisar esse tema? O que eu quero dizer com condições para pesquisar? Bom, antes de tudo, você tem acesso às fontes que trabalham nessa temática? Ou seja, os livros digitais ou impressos são facilmente encontrados por você? Se você não consegue encontrar livros físicos, você consegue encontrar os livros digitais sobre esse assunto? E uma segunda pergunta importante é a seguinte, você é capaz de realizar essa pesquisa? Ou seja, o tema que você escolheu, ele é mensurável, ele pode ser realmente selecionado para estudo, porque às vezes a gente escolhe temas que são muito universais e a gente não dá conta de tudo isso. Por exemplo, eu me lembro de um aluno que queria estudar sobre o universo das igrejas batistas no Brasil. Ora, são muitas igrejas, ele queria fazer inclusive pesquisa de campo. Para uma pesquisa de campo ser validada, ela precisa ter o universo de entrevistas sendo feitas com aquela realidade. Imagina você pensar então no universo das igrejas batistas do Brasil,
a quantidade de entrevistas que você precisaria fazer para que o seu objeto de estudo fosse validado enquanto pesquisa. Isso seria impossível na perspectiva de um trabalho de TCC. Então, temas muito amplos, né? Vou estudar a história da família. Isso é amplo demais. Então, segue aqui uma regra que é importante em relação à escolha do tema. Quanto menor o tema, melhor será o trabalho. Quanto mais focado for a sua temática, mais fácil será fazer um trabalho a respeito dela. Outra questão importante vinculada à escolha do tema. Você já tem alguma bibliografia a respeito? Porque se é um assunto que te interessa, é bastante provável que você já tenha lido algo a respeito desse assunto, já tenha buscado livros, literatura especializada, enfim, feito pesquisas a respeito disso por conta própria. É o caso? Se é o caso, você consegue então reunir isso na sua frente e já ter um ponto de partida para a sua pesquisa? E vale aqui lembrar que nós estamos nos referindo aqui à bibliografia acadêmica, ou seja, livros, artigos científicos produzidos por editoras acadêmicas. Então não vale qualquer obra que você encontra por aí. É importante que você saiba avaliar e validar o autor que você está estudando para fazer o seu trabalho. E neste ponto, vale a pena uma conversa com o seu orientador, com a sua orientadora. Ou seja, apresentar esses autores e perguntar, você conhece? O que você pode dizer a respeito deles? Porque certamente, se o seu orientador, a sua orientadora, foi escolhido para te ajudar nesse processo dessa temática, é porque essa pessoa também estuda esse tema e certamente vai poder te ajudar indicando autores corretos. E uma vez tendo recebido essa indicação do orientador, da orientadora, por favor, siga essa orientação, porque, ao final de contas, o orientador sabe o que está falando quando está te indicando um caminho a seguir. O trabalho certamente é seu, mas é sempre bom dar ouvidos às vozes de quem já estudou o tema por mais tempo. Por via das dúvidas, se você não tem nenhum material para estudar, vale a pena você buscar, por exemplo, teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos científicos em sites acadêmicos, como, por exemplo, nesses sites que estão indicados aí na sua tela. Temos o Google Acadêmico, temos a plataforma Cielo, que reúne produções acadêmicas de várias universidades, temos a plataforma ERIC, embora uma parte dos artigos seja em inglês, mas você consegue traduzir, com o próprio Google, inclusive. Tem o periódico da CAPES, com revistas especializadas, e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. E um ponto importante aqui é o seguinte, não utilize o Wikipédia. O site do Wikipédia ele é muito útil, certamente, mas como ele é uma produção compartilhada, coletiva, nem sempre os dados ali são corretos. Então, você pode utilizar, mas sempre preciso validar aquela pesquisa em livros acadêmicos e autores reconhecidos na área. E uma última questão sobre a escolha do tema. Você tem vontade de ler sobre o tema? Porque sim, você precisará ler sobre o tema. Muitos livros. Muitos livros. Muitos livros. Muitos livros. Acabei de perceber que vou ter que arrumar todos esses livros agora. 3 horas depois. Terceira pergunta. Qual a metodologia para um projeto de pesquisa? Ou seja, qual o caminho que você vai utilizar para realizar o projeto? Quais são os passos teóricos que você viu de base para a elaboração do seu projeto? Bom, um dos métodos que funciona muito bem nessa perspectiva é o chamado ver, julgar, agir. Como é que funciona esse método? As definições estão aí na tela. Leia comigo. Ver. Trata-se de apresentar o problema pesquisado em forma descritiva. Julgar. Trata-se de apresentar critérios de discernimento sobre o problema apresentado, de modo a realizar uma crítica sobre o tema. Agir. Trata-se de apresentar uma proposta de solução para o problema levantado. Então perceba aqui o seguinte, esse método estabelece 3 passos. O primeiro passo é descritivo. Você vai apresentar o problema, porque, na verdade, uma pesquisa acadêmica ela se inicia com um problema, com uma dúvida, uma pergunta que você quer responder. E aí pode ser qualquer tipo de pergunta, vinculado não só ao objeto de pesquisa, mas também como se pode estudar esse objeto. Então você vai pensar na sua pergunta ou nas perguntas, e essas perguntas se tornarão os problemas da sua pesquisa, que é um item, inclusive, que faz parte do sumário, que você vai ter que desenvolver também. Então, nesse item ver, você apresenta e descreve o que você está percebendo que é o problema. No item julgar, por sua vez, você vai utilizar um referencial teórico que você está estudando para poder avaliar o problema. Então, você vai realmente julgar no sentido de criticar o problema, apresentar críticas positivas e negativas àquele problema que você levantou. E claro que para isso você precisará estudar aquele tema a partir de diferentes perspectivas e também de diferentes autores que lidam com aquela temática. Por isso que eu disse antes do item anterior que é importantíssimo que você leia sobre o assunto. Nenhum projeto de pesquisa pode surgir sem leitura. Não há
como fazer isso. É impossível, já garanto a você. Então é preciso que você leia sobre o assunto. Por quê? A leitura do assunto vai te ajudar a desenvolver esses passos do projeto, inclusive também te ajudar a dar ferramentas de julgar o problema que você está levantando. E por fim, o agir representa a solução que você está apresentando para o problema levantado. Uma solução que pode ser provisória, pode ser uma solução hipotética, mas você está apresentando essa solução a partir do que você estudou antes. Então, se você apresentou um problema, né, e descreveu o problema, você fez uma crítica a esse problema a partir dos autores específicos. Agora é a hora de, a partir dessa junção entre a descrição e a crítica, apresentar possíveis soluções. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui a partir de um exemplo. Então veja aí na sua tela. Imagine que o tema do TCC é esse: o ensino médio e ensino superior no período da ditadura militar brasileira. Bom, esse tema ele pode ser dividido em capítulos. No caso de uma monografia, por exemplo, pode ser da seguinte maneira. Você tem uma introdução, capítulo 1. O capítulo 2 seria o ver. E o que seria o ver aqui? Seria a apresentação do contexto histórico que marcou a instauração da ditadura civil-militar no Brasil, a partir de análises da história, da sociologia, da análise política, etc. Você vai, então, descrever o que aconteceu e apresentar como isso impactou o ensino médio e o ensino superior. O capítulo seguinte, capítulo 3, seria o ato de julgar. E nesse capítulo você pode apresentar projetos militares sobre o ensino médio e ensino superior, descrevendo como a educação foi pensada nesse período, as consequências que essa educação trouxe sobre a sociedade brasileira e também apresentar críticos a esse período histórico e a própria educação estabelecida durante esse momento histórico. Próximo capítulo, capítulo 4, seria o agir. Nesse caso, você poderia então apresentar propostas práticas de ação a fim de superar os problemas de educação herdados do período da ditadura militar no Brasil. E aí o capítulo 5 é uma conclusão e você termina então o seu TCC. Perceba que aqui eu estou apresentando um caminho. Esse caminho, claro, pode ser alterado à medida que você vai estudando sobre o tema. Os autores que você vai estar utilizando vão te ajudar nesse processo de criar etapas na jornada, porque pode ser que uma jornada, por exemplo, daqui de Petrópolis, onde eu moro, até Cabo Frio, ela possa ser feita de forma direta, mas ela também pode ser feita com paradas, né? Eu posso parar para visitar outro lugar, outra cidade no meio do caminho. Isso vai depender muito de como eu planejei essa viagem. E esse planejamento vem exatamente do meu conhecimento sobre os pontos turísticos daquela região. Pegando essa analogia e trazendo para o campo da pesquisa, imagine o seguinte: quanto mais você conhece sobre o tema a partir de autores referenciados e acadêmicos, mais fácil você conseguirá determinar quais são os pontos mais importantes de parada nessa jornada que você está fazendo do ponto A ao ponto B. E ainda falando de metodologia, o que também é importante, aprender a dividir o seu tempo em relação à pesquisa acadêmica. Porque, como eu disse, não é impossível realizar um projeto de pesquisa e nem um TCC, mas é algo, sim, bastante exigente. Você precisará dedicar tempo na semana, talvez no dia a dia, para ler sobre o assunto, para pesquisar sobre o assunto e para elaborar também a sua escrita sobre o assunto. E para ajudar nisso, um caminho muito importante na leitura de livros é fazer fichamentos. O que são fichamentos? Fichamento é quando você pega um livro específico e você lê o livro e você vai pegando as partes principais que você achou bem interessante, que vale a pena ser citado no seu trabalho, e você cria lá, por exemplo, o arquivo do Word e copia integralmente aquela parte, entre aspas, coloca a página. Para que serve isso? Você cria um banco de dados para que você possa utilizar aquela fonte posteriormente. Porque imagina o seguinte: se você está lendo 10 livros e cada um deles tem 400 páginas em média, e aí você vai começar a escrever o texto, aí você quer lembrar de um autor que citou algo, como é que você vai encontrar essa citação? A não ser que você leia todo o livro de novo. Então, qual é o ideal? Você está lendo um livro, você faz um fichamento daquele livro. Em termos práticos, cria um arquivo no Word com o nome do livro, os dados bibliográficos do livro, e coloca lá a citação, entre aspas, como eu disse, copiando integralmente como está lá no livro, página tal. E aí fica mais fácil você depois dialogar com o livro a partir disso. Por fim, aqui neste vídeo, a gente vai fazer mais vídeos a respeito disso, mas nesse vídeo uma última pergunta. Como escrever de forma acadêmica? Vou apresentar para você aqui 4 tópicos que eu acho importantes nessa questão de responder a esse tema. Como você escreve? Porque às vezes o que acontece? Nós temos uma capacidade muito boa de pensar sobre o assunto, mas não conseguimos de forma muito clara transcrever o que pensamos para o papel. E por que acontece isso? Porque nós não sabemos escrever. E aí qual é a única forma de aprender a escrever? É escrevendo. Não tem outro caminho. E claro, quanto mais leitura você faz, mais facilmente você vai encontrar palavras e vocabulário para escrever no seu texto. Por isso que eu disse que leitura é importantíssimo.
Mas vamos lá, em termos práticos, 4 dicas aqui sobre como escrever. Primeira delas, fique atento à linguagem acadêmica que deve ser usada. Evite gírias, achismos, verbos na primeira pessoa do singular, tipo eu penso, eu acho. Não. Escrever é um ato social, diria Humberto Eco. Então, escreva pensamos, conceituamos, sempre na primeira pessoa plural, porque isso ajuda bastante a trazer o leitor do seu texto para o seu próprio pensamento. Lembre-se também que opinião, embora legítima, não é sinônimo de argumentação científica válida, ok? Então, todos temos opiniões, mas opinião não é a mesma coisa que argumentação científica. Então, é preciso que você saiba usar e reconhecer os argumentos que você está utilizando. Segunda dica, fique atento à ortografia e à gramática. Faça uma revisão do seu texto antes de entregar. E se você tem dificuldade com a língua portuguesa, isso também é um processo de aprendizado que a gente vai tendo ao longo da vida. E quanto mais lemos, mais isso melhora. Mas enfim, se você tem dificuldade sobre isso, peça alguém para te ajudar nesse processo. Muitas vezes nós nos acostumamos com o texto que escrevemos e a gente deixa passar um erro de digitação ou um erro de ortografia, de gramática, que a gente se acostumou tanto com o texto e não mais vê. Mas aí se você pede para uma outra pessoa ler o texto, ela vai certamente perceber aquilo e te ajudará a entregar um trabalho melhor. Outra sugestão, dê preferência a frases curtas, ou seja, use pontos. Não use apenas vírgulas. Eu fico um pouco cansado de ver, às vezes, alguns trabalhos sendo entregues, onde o aluno criou um texto de 54 linhas e só tem vírgula, não tem pontuação. Um texto desse ele fica incompreensível. Então, se você estiver escrevendo e achar que o parágrafo ficou grande demais, quebre o parágrafo em 2, sem problema algum. Busque clareza no seu texto, de forma que qualquer pessoa que vá ler depois possa entender aquilo que você está escrevendo. E a última dica sobre como escrever de forma acadêmica se vincula a um problema seríssimo. Tome cuidado com citações para não cometer plágio acadêmico. O que é um plágio acadêmico? É quando você pega a ideia de um autor, você copia o texto de um autor, você coloca no seu trabalho e não apresenta em referência, em nota de rodapé, a fonte daquele texto. Ou seja, para todos os efeitos, é como se você tivesse escrito aquilo, mas aquele texto não é seu, você pegou de um outro autor. Isso se chama plágio acadêmico. Então, atenção a isso. Toda citação feita, isso é, toda passagem copiada de alguma fonte, deve obrigatoriamente ser identificada como citação. Como é que você faz isso? Coloca entre aspas, sendo uma citação de até 3 linhas, e coloca lá uma nota de rodapé, e na nota de rodapé você coloca o nome do autor, o livro e a página de onde aquilo saiu. Se for uma citação de acima de 3 linhas, você tem uma formatação específica, que a gente pode trabalhar aqui mais para frente em outro vídeo, mas uma formatação que você consegue na internet, nas regras da BNT, e você faz o mesmo esquema de colocar em nota de rodapé as informações sobre aquele autor, sobre aquele livro, de onde veio aquela informação. Então, tome muito cuidado com isso. Nós escrevemos e produzimos sempre a partir do que estudamos. Então, nesse sentido, como já disse alguém, nós só conseguimos chegar mais longe porque nós somos anões em pé no ombro de gigantes que nos antecederam. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, na área que você está estudando, seja a área de sociologia, teologia, história, filosofia, enfim, uma área de ciências humanas aqui em geral, e certamente as outras também se enquadram nisso, mas focando aqui nas ciências humanas, há pessoas que produziram conhecimento sobre esses assuntos que você quer estudar, que antecedem você, e é importantíssimo conhecer esses pensamentos. Nós não estamos partindo do nada para a escrita, nós estamos partindo de uma base, e por isso que a ciência é tão importante, porque a ciência nos ajuda a validar essas informações que a gente está encontrando em outros textos. Por quê? Porque houve ali referências a outros autores, ou seja, eu não tirei nada da minha cabeça apenas, pelo contrário, eu estou pensando as fontes e a partir dessa reflexão sobre as fontes, estou produzindo o texto. Isso é fazer pesquisa acadêmica, isso é escrever de forma acadêmica. E, sobretudo, para terminar aqui, uma última sugestão que eu dou para você. Divirta-se ao escrever um TCC. Porque realmente, por mais que pareça contraditório, eu acabei de dar um monte de regras aqui que parecem ser muito pesadas sendo seguidas, né? Muita leitura, muita pesquisa. Mas, na verdade, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa agradável. Quando bem feita, a pesquisa gera na pessoa que está pesquisando um bem-estar, no sentido de que ela está produzindo algo para a humanidade. É o que diz Humberto Eco. Leia comigo. Se fez a tese com gosto, há de querer continuá-la. Comumente, quando se trabalha numa tese, só se pensa no momento em que ela estará terminada. Sonhe-se com as férias que se seguirão. Mas se o trabalho for bem feito, o fenômeno normal após a tese é a irrupção de um grande frenesi de trabalho.
Quer se aprofundar todos os pontos que ficaram suspensos, ler outros livros, escrever ensaios, e isso é sinal de que a tese ativou o seu metabolismo intelectual, que foi uma experiência positiva. É isso, pessoal. Escrever um projeto de pesquisa não é, como eu disse, tarefa impossível, também não é uma tarefa simples, ela exige bastante da gente, mas certamente você conseguirá fazer isso. Se você está começando o ano, então o ano letivo agora, e nesse semestre você vai enfrentar o TCC, seja o projeto, ou seja a própria monografia, ou artigo científico, enfim, esteja ciente de que são tarefas que você consegue fazer. Tenha certeza absoluta disso. E claro, divirta-se no processo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu queria fazer aqui um pedido especial. Se você quiser uma explicação mais própria, vinculada a um exemplo, a um tema específico, que você esteja pesquisando, por exemplo, na sua área de formação, coloque aqui nos comentários. Então, eu vou criar vídeos a partir desses comentários, desses temas, tentando ajudar você a como pensar aquela temática, vinculando-se a um projeto de pesquisa e um TCC. Então coloque no comentário o seu tema, o seu assunto de pesquisa, a sua área de formação também é importante, e a gente vai trabalhar a partir disso. Acho que vai ser um caminho bem legal aqui no canal, também temos esse tipo de vídeo, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no canal. Teremos uma live no próximo domingo. Já fique aqui agendada no seu calendário, às 9h30 da noite. O tema ainda vou colocar aqui em votação durante a semana. Mas participe do canal, ajude o canal a crescer. E mais uma vez, muito obrigado por tudo. Abraços e até a próxima.